Meu nome é Eliete, eu sou daqui de Minas Gerais, sou da cidade de Itabira, de Carlos Drummond de Andrade, né, que é a referência que a gente dá aqui, e eu estou na educação quase o tempo da sua idade, são 30 anos. Os cabelinhos brancos já estão começando aqui. Sou pedagoga de formação, já trabalho, né, na área já há mais de 15 anos, porque primeiro eu fui professora para depois ser pedagoga. E no meu tempo de professora, eu sempre trabalhei na área do magistério, na formação de professoras. E na formação de professoras, elas sempre reclamavam comigo aquela reclamação que eu tinha na faculdade. A gente nunca aprende aquilo que a gente precisa realmente saber, aquilo que a gente enfrenta no dia a dia em sala de aula, porque a prática é totalmente diferente da teoria, né? Então, pensando nisso também, né, nos últimos tempos eu estava como pedagoga e acompanhando professoras do AEE, e eu tinha uma briga muito grande com elas, porque na hora de fazer o bendito do PDI, sobrava para quem? Para mim, que nem conhecia o menino direito. E aquilo me incomodava. Eu falava assim, gente, como é que eu vou falar de uma criança que eu só tenho o laudo dela, eu vejo o pai uma ou duas vezes, porque vem pegar a nota e às vezes vai pegar o boletim, né, e às vezes vai conversar com a gente, e isso estava me incomodando. E Então, nesse período aí, você era professora regente né, professora regente, né? Não era do alunas do AEI. magistério, de aluna de formação que vão trabalhar com os meninos de primeiro ao quinto ou Ah, creche. sim. Tá? Certo. Aí depois eu larguei um pouquinho e fui dedicar à pedagogia, né? A Uhum. supervisão, no caso, trabalhar com professores. Então, nesse meio tempo, isso me incomodava muito, porque era difícil para mim, eu não conseguia entender por que, que eu tinha que estar fazendo uma coisa que não era eu que estava com aquele aluno, não era a minha praia, enfim, briguei muito por causa disso. Então, para não ficar muito alheia, que às vezes o pessoal ficava olhando para mim e falava assim, mas é sua função. Realmente, lá na lei, se a gente for pegar lá o nosso PDI, o modelo de PDI, inclusive você até coloca lá numa das suas lives, até mesmo da aula lá do curso sobre o PDI de Minas, que é um dos mais completo e tudo mais, é só completo, tá? Porque na prática, eu sei que ele vai variar de cidade para cidade, porque são 873 municípios, então cada um trabalha, né? A gente tenta acompanhar a Secretaria da Educação. Como a minha cidade está mais próxima de Belo Horizonte, que é a capital, então a gente está mais próxima da secretaria, então a nossa superintendência pega muito no nosso pé, de uma forma, eu acho isso até legal, porque tem que ser isso mesmo, né? Só que a gente não tem formação para isso, né? As professoras chegam com a formação dela, eu não tinha formação. Eu sou formada em psicopedagogia, que eu nem atuo, que eu formei anos atrás lá por questões que, na época, eu precisava, formei, usei e acabou. Então, agora que isso está gritante, está me chamando o tempo todo, né? Veio o chamado, e aí conheci vocês. Março do ano passado, em plena pandemia, tem um ano, está fazendo um ano. E aí vocês estavam para a primeira semana do AEI, né? Não, terceira semana do professor aí. Falei assim, gente, eu vou fazer esse negócio aí, porque a gente ainda estava meio que, né, meio que semi-presencial, a pandemia só estava começando. Uhum. Enfim, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio aí que eu acho que agora eu vou entender. E aí me apaixonei. Eu falei assim, não, agora eu tenho argumento, agora eu já sei o que eu vou fazer com cada uma. E fui, né, juntando lá a minha sacolinha, que eu falo que eu tenho lá a minha sacolinha de saberes. E aí eu fui colocando as coisas lá e falei assim, um dia eu vou colocar isso em prática. Não precisou ser assim um dia, não, porque vira e mexe, a gente está sempre dando atendimento, tem sempre um professor perguntando alguma coisa, então eu estou sempre colocando em prática e fazendo a propaganda, gente. Vai fazer o curso com o Leandro lá. Eu não fiz, eu não fui capaz, eu não fiquei altas madrugadas, tanto que para poder Uhum. fazer o criacional, eu ainda não tinha feito de atividades adaptadas, porque eu estava num outro curso, terminando um outro curso de formação, que eu falei assim, por que eu não fiz o seu e deixasse o outro para depois? Mas tudo bem, tudo tem seu tempo.
então fiz, foi válido. E agora eu tenho, assim, já estou cheia de bagagem. Aqui, como esse ano no estado demorou um pouquinho, teve assim uma mudança, né, de contratação de número de professores, caiu bastante. Então eu estou lá na fila esperando, mas nem por isso. Eu tenho um primo, né, que é autista, então sempre quando eu tenho oportunidade de estar com ele, eu estou sempre colocando alguma coisa em prática. Tem a minha amiga Abigail, que qualquer dia desse eu vou trazê-la aqui na live para você conhecê-la, que eu acho que ela tem assim uma história de vida muito bacana para poder falar da Carol, que é uma Dal, que fez 19 anos, lê, que é uma gracinha, e é assim, super independente assim, nas coisas de casa, na autonomia, né? Ela já sabe tomar banho sozinha, se deixar já sabe cozinhar, conversa com qualquer um, que a gente fica assim, encantado de vê-lo. Então, essa é a minha história. E aí, assim, conhecer vocês foi assim, a cereja do bolo, que agora ninguém me segura. Você comentou, né, que você fez o curso de formação em educação criacional inclusiva, né? Eu sei, você estava lá, a gente conversou. Diz para mim, o que você achou? Ajudou em alguma coisa? Você acredita que vai ajudar na escola, no futuro? Olha, Leandro, eu já coloquei lá, né, o hashtag congresso. Você chegou a ler minha cartinha que eu escrevi lá? Eu sei, eu tô perguntando por causa do pessoal que está aqui assistindo a gente. Mas eu já sei Não, de eu tudo. sei, mas eu tô falando hashtag congresso, eu falei assim, não, eu vou criar lá, eu vou colocar um post lá e vou falar assim, na hora que tiver 1.000, 2.000, 30 mil, aí você vai falar assim, realmente, está precisando de um congresso. Eu vou falar sobre isso, sabe por que eu falei da história do congresso? Que eu acho assim, porque a nossa Secretaria de Educação, ela dá vários congressos para a gente, eu acho isso o máximo. Porque aí junta gente de todo mundo, de todo lugar, né, de Minas, aí a gente conhece um monte de gente, troca experiência. Pena que com a pandemia isso não foi possível, né? Mas a gente está aguardando isso. Tem esse encontro que eu acho que faz falta, sim, a gente encontrar. Mas pensa nisso, já pensou que bacana? Você num hotel aí, marcar um hotel que tem um lugar bacana, espaço bacana. Bom, não vou falar disso, não, vou falar do curso, pode deixar. Bom, o que Não, foi mas fazer esse. Hã? a gente quer fazer assim, mas realmente tem que esperar agora Uhum. passar essas coisas. Mas todo mundo sente falta, né, de uma coisa presencial, um Sim, evento. sim, É não precisa ser diferente, um é muito evento bom. grandão, não. Desde que eu esteja nele, não precisa. Tá vendo? Isso é Tá bom. terrível. Então, deixa eu falar lá do curso. Bom, o curso em si, eu, assim, fiquei apaixonada. Me programei para fazer todas as tarefas, de assistir todas as aulas para poder chegar a hora do curso e eu estar assim, afiada, né? Já com tudo pronto, tudo assim, né? Dentro do possível, prestar bastante atenção da aula, nas aulas, né? No que as colegas estavam falando, em tudo que a gente estava fazendo, para depois voltar lá na aula, assistir e fazer. O que isso ajudou para mim? Para mim, que nunca trabalhei assim diretamente com o aluno, de estar com esse aluno, para mim foi muito, assim, agregou muita coisa para mim, porque, para te falar a verdade, eu estava perdida em tudo, porque eu pensava assim, se eu vou cobrar de um professor para ele adaptar uma atividade, e eu não sei em que nível está este aluno, como é que ela faz poder saber que esse menino sabe isso ou deixa de saber aquilo outro. Por isso que eu te falei com você da minha colega Abigail, porque eu troco assim muita figurinha com ela. Às vezes eu vou vivenciar a situação, aí eu ligo para ela e falo assim, pô, Biga, está acontecendo isso e tal. E falei com ela que era para estar fazendo curso junto comigo, mas aí eu entendo porque ela está vivendo uma outra situação, mas assim que for possível eu vou ficar no pé dela para ela fazer, porque vai ser também muito útil para ela por causa da filha. Bom, eu fiz todas as atividades, amei, foi uma coisa assim que eu estou sem palavras para poder te dizer. O quanto que isso foi gratificante, o quanto que isso foi um marco para a minha vida, que eu falei assim, agora eu quero isso. Você tem uma ideia? Apareceu 2 vagas de pedagoga para mim, eu falei assim, não, eu estou esperando o meu menino. Não é possível que eu investi, fiquei um ano inteiro, a pandemia inteira, né, esperando por ele e ele vai vir.
E isso graças a você. Isso aí, assim, graças ao Instituto Tarde, graças a essa família que, como eu disse, me acolheu, que acolhe todo mundo, que ouve a gente, né? Que tem sempre, assim, uma palavra para a gente, talvez a gente pergunta, e eu acho, assim, que esse acolhimento, acho não, tenho certeza, esse acolhimento de vocês é uma coisa, assim, espetacular. Muito difícil a gente encontrar isso. Qualquer curso. E olha que eu já sou rodada, entre aspas, em cursos, né? Com mais de 30 anos de profissão, meu filho. Então, eu já fiz de tudo e mais um pouco que você vai imaginar. E esse mais um pouco, né, que o mais recente que eu estive com vocês, eu não troco por nada do que eu fiz antes. E vou continuar com vocês, vou vestir a camisa assim. Por enquanto eu não estou com a camisa de vocês, né? Eu só estou com a minha do meu superpoder, né? Que eu ensino. Mas daqui um dia eu vou estar com a de vocês, vou fazer questão de desfilar. E vou dar uma ideia, por que vocês não fazem máscara também? A gente precisando de andar de máscara? Faz máscara, tá? Vai vender bastante. A gente tem que conseguir um parceiro para fazer máscara também. Mas faz sentido, Isso. isso é legal. Uhum. Eliette, só para deixar claro para o pessoal, é que você atuou, estava atuando como coordenadora pedagógica, né? Na Isso, escola. coordenadora pedagógica, isso mesmo. E no estado de Minas, atribuem ao coordenador pedagógico a função de elaborar o PDI, não é isso? Isso, a função de elaborar o PDI. Os professores, é porque aqui a gente tem assim, o professor de apoio que fica do lado do aluno e tem o professor do AEE que fica na sala de recursos. Certo. Na rede estadual, nós temos 4 salas de recursos. Aqui na cidade são 14, que é uma cidade de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. Então, nós temos 14 escolas estaduais dentro da cidade, 2 que são em município, são cidades, né, próximas aqui, que faz parte da jurisprudência de Itabira. Então, são 4 salas de recurso dentro do município e uma na zona rural. E aí, o que acontece? Ao coordenador pedagógico, cabe a ele preencher esse PDI no final do ano e enviar para a superintendência para que no próximo ano a vaga desse aluno esteja garantida. E a minha briga era sempre essa, porque eu que tenho que fazer, se não é eu que estou lá com a menina. E uma Porque tem o outra... professor do AEE, né? Tem o professor Sim, de apoio, tem o professor da sala de isso, recursos, mas era você. isso, isso. Entendi. Entendi. Só que eu, pedagoga, e eu não sei para que sala de recurso meu aluno vai quando eu estou na escola. Entendeu? A gente encaminha para a escola mais próxima. E tem as escolas da prefeitura também. Só que as escolas da prefeitura não aceitam os nossos alunos, não. Né? Que é uma outra história aí, mas nessas 4 salas a gente envia, manda os meninos, pede os pais para levar. A maioria dos pais, às vezes, nem concordam com isso, porque são escolas que não estão longe, é em contraturno, o que a gente acha assim que é um pecado, porque a criança, né, deveria ir, né, ela tem o direito de ir, porém, por questão de transporte, um monte de coisa, e às vezes até, talvez eu possa dizer que até uma certa ignorância aí dos pais, é no sentido assim, de não saber, tá? De não ter o conhecimento certo. E por mais que a gente também tente falar, às vezes é difícil a gente conseguir isso com eles, né? Mas a gente tenta. Então, o que acontece? A gente faz, chega no final do ano, a gente pede o relatório para a professora de apoio, né? A professora da sala de recurso manda para a gente o relatório dela, e aí, em cima disso, a gente faz os nossos relatórios e manda para a superintendência. E aí a superintendência analisa, né, a analista que está lá, vê se o aluno, né, dentro do CID dele lá do diagnóstico, ele ainda vai ter direito a esse professor de apoio e aí vai. Então, uma coisa interessante que a gente faz também muito, que a gente sabe que tem os meninos que têm outras deficiências e elas não têm um diagnóstico, porém eles não vão ter um professor de apoio. Aí o que a gente faz com esse professor de apoio que está dentro da sala de aula? Quando o aluno dele não vai,
ou quando o aluno dele tem uma deficiência que dê para ele poder trabalhar com o outro, então a gente pede uma boa vontade, pelo menos assim. A gente bate muito de frente com esses professores, mas eles têm a maior boa vontade quando a gente vira e fala assim, você está com fulano lá, mas dá para você acompanhar o outro fulaninho também, que, né, tadinho, ele está lá, ele está conseguindo acompanhar a turma, tem como você fazer essa caridade? Então, pelo menos isso, sabe? Eu falo assim, que nem tudo está perdido, né? A gente está Entendi. caminhando assim, mas tem muita coisa ainda para poder ser feita nisso aí. Mas, né? A gente está Entendi. se capacitando. Infelizmente, a gente não tem as capacitações que a gente queria, a gente faz por nós mesmas, mas que bom que a que eu fiz vai valer a pena e vai assim, e vou trazer assim, aquilo que eu falei com você, aquele exército com a gente. E se tem alguém aí que está nos ouvindo aí nessa live aqui que está em dúvidas em fazer o curso, pode fazer que vocês vão amar, tá? Vão aprender muita coisa que é aquele negócio. Por que, que a gente não pensou nisso antes? Que a gente não te conhecia, né? Então é isso aí. Poxa, Eliette, obrigado pelo carinho. Foi muito bacana a gente participar dos encontros e é, eu sei que cada encontro é único, né? Nunca vai Uhum, acontecer de novo exatamente igual. E o que todas as experiências que a gente viveu ali naquelas manhãs de sábado. sim. Nossa, eu ficava assim, louca para chegar o sábado, para eu poder. Pra ir no sábado, eu levantando 7 horas da manhã para ficar sentadinha, deixando tudo organizado, a água, o caderninho de anotação, tudo para poder esperar, porque eu sabia que era um momento bacana, que era um momento assim de aprendizagem, né? Que é um momento que, quando a gente faz as coisas, né? É aquela história, né? Quando a gente trabalha com amor, não é trabalho, né? É uma diversão para a gente. Então, era o meu parque de diversão. Eu muitas vezes fiquei 2, 3 horas da manhã assistindo aula, colocando lá. Às vezes eu falo assim, gente, para que eu fui escrever isso aqui? Mas é aquele negócio de tanta vontade de querer ver a próxima aula, de querer ver o que, que vai acontecer depois. Então, eu acho assim, vocês causam isso na gente, aquele uau! O que, é que vai vir depois? Eu quero, entendeu? Então, isso aí, e eu sempre falo para as meninas assim, ai, quando eu crescer eu quero ser igual o Leandro. Quero ter, assim, a perspicácia, assim, de chegar e poder, sabe? Porque isso é importante, sim. É bom quando a gente simpatiza com a pessoa, que a gente também tenha empatia, né? É isso aí, né? Nasce, é uma troca que a gente como é que eu posso dizer para você? É uma troca que a gente não precisa fazer muito esforço para ela. E assim também é o nosso aluno. Eu, ano passado, eu comecei a trabalhar com um autista, o Matheus, e assim, eu fui vendo ele e ele me olhando, e foi aquele negócio assim de amor à primeira vista. Então, eu lembro que nesse dia eu fui para a escola e eu estava com uma caneta que é um flamingo, e ela acende a luz na hora que a gente escreve. Então ele ficou encantado com aquela caneta. Então ele chegou perto de mim, eu estava escrevendo uns papéis lá, aí ele ficou olhando assim para mim e achou muito interessante a caneta, e eu peguei e falei assim, você quer pegar? Aí ele pegou a caneta, olhou, depois me devolveu, aí viu meu celular, pediu para ver meu celular, olhou meu celular assim, guardou que meu celular não era lá grandes coisas, então ele não teve muito interesse e saiu. E ficou todo mundo de boca aberta, porque ele não era aquela criança, né? É do autista, né? De não fazer amizade nem nada, assim, mas eu acho que é porque eu tenho cheiro, então ele chegou e gostou. Aí quando foi no outro dia, eu presenciei uma situação que eu fiquei assim, chocada. A AVD, né, que é a moça que fica acompanhando, que é a acompanhante da vida diária, né, alguma coisa assim, que é enfermeira, né, que fica na escola para poder dar medicação para esses meninos. É só a prefeitura aqui que tem isso, né, no município. Aí, quando eu cheguei, ele tinha que chegar na escola e tomar um comprimido. E ele não queria tomar o comprimido. E ele se debatia, e ele ficava e pula para cá, igualzinho o Léo, meu primo. Eu falei assim, eu vou fazer igual a mãe do Léo faz com ele.
peguei ele, coloquei ele na minha perna, sentei lá, dei uma chave de perna nele, só meus braços não aguentam muitas coisas não. Mas com a perna eu virei para você, agora eu quero ver você sair daqui, você vai também sem remédio. Aí ele ficou me olhando assim, todo mundo assim. Aí ele pegou, tomou o remédio, eu falei assim, agora eu vou te soltar e nós vamos conversar. Aí ele soltou e tal, aí ele olhou assim para mim, e aí virei para ele e falei assim, ô Matheus, toda vez que você vem aqui, você tem que tomar um remédio, você não sabe que tem que tomar um remédio. Aí tinha lá a plaquinha na porta, que não era só para ele, para os meninos, que quando chegar tem que ir lá tomar um remédio. Aí expliquei tudo bem. Aí ele foi para a sala de aula, ficou muito agitado, e aí pediram para eu sair com ele. Quando eu saí, ele foi para o pátio da escola onde fica estacionado os carros, e aí ele começou a me falar, esse carro aqui é da marca Fiat. O motor dele é assim, assim. Eu fiquei, ó. Nossa. Aí quando a mãe dele chegou à tarde, né, que eu fui entregar, eu falei assim, não, mas hoje eu tive uma aula de carro aqui que eu nunca imaginei. Eu falei assim, ah, mas ele é esperto para isso. Ele pega meu celular, ele pergunta, ele fala, eu também fico admirada. Então, no outro dia, o que que eu fiz? Levei, peguei, depois da aula já passei numa banca, comprei com as revistas de carro e fui recortando os carros, já levei assim tudo mais ou menos para a gente fazer um trabalho. Não sei que trabalho que a gente ia fazer, não, mas foi a ideia que me veio na cabeça. Aí quando foi no outro dia, chega eu lá com a revista, cheia de carro, pergunta se ele gostou. Ele só olhou assim, aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu preparei tão bacana. Achei que eu ia dar uma aula, um acompanhamento maravilhoso, mas ele nem deu pelota, nem, nada, não gostou de nada. Aí guardei para lá, né? Aí teve uma aula de ciência, e nessa aula de ciência foi muito engraçado, que a professora estava explicando uma coisa, mas eu queria mexer, folhear o livro, aí eu deixei. Aí ele viu uma hipopótama e ele virou para mim e disse assim, igual minha mãe. Eu falei assim, menino, você não pode falar isso não. Como é que você vira e fala que é igual sua mãe? Aí ele, é igual a minha mãe. Aí morreu o assunto. Aí quando foi à tarde, a mãe dele chegou lá, e o pior é que a mãe dele estava com uma blusinha xadrez. Aí ele virou para mim, olhou e falou assim, eu não te falei. Aí ele estava lá no portão, aí depois ele gritou lá, eu não te falei que era igual a minha mãe, olha a minha mãe aqui. Eu toda sem graça, que eu tô assim, como é que eu vou falar para a mãe uma situação dessa? Tá, aí já vi que já estávamos amigos. Aí no outro dia, levei o caderno de novo. Aí eu já coloquei no caderno, botei numas folhas, os carros, tudo bonitinho. Levei o resto da revista lá para ver se ele interessava. Nada. Sabe o que ele se interessou? Eu estava com um folheto de revista, propaganda de móveis, eletrodomésticos, era até do Ponto Frio que eu estava. Aí ele virou, aí ele leu lá, Ponto Frio, tá certo? Então ele já está alfabetizado. Aí eu virei para ele assim, o que você quer fazer com isso aqui? Aí ele virou e falou assim, eu queria dar uma coisa para minha mãe. Aí eu peguei, vamos fazer um cartaz para sua mãe então? Então você vai colocar tudo que você quer comprar para ela e aí a gente vai escrever as palavrinhas. Vamos fazer assim? Assim não vai ser bacana? Tia, vai ser. Aí ele começou a recortar, ele cortou, lá em casa precisa de um ventilador. Aí ele abriu a malinha dele lá, né? E falou até. Lá em casa precisa de um ventilador, não sei o quê. Aí cortou o ventilador. E o ventilador tinha um pedacinho que era o controle remoto. E o controle remoto, eu não vi, juntei o papel e joguei fora. Mas esse menino quase jogou escola no chão. Cadê o controle remoto? Que controle? Do ventilador. Aí eu peguei e fui lá, procurei. Aí ele foi e colocou lá. Ele assim, tia, eu não sei escrever ventilador. Mas se você falar as letrinhas, eu sei escrever. Aí eu falei as letrinhas, ele escreveu. Aí no final da tarde, o que é que nós fizemos? Aí ele recortou cama, sofá, televisão, bicicleta. Eu sei que ele colocou presente para todo mundo. E aí colocamos num cartaz bonitinho, né? Colamos numa folha, ela pegou uma folha free sharp, e aí colocamos bonitinho, aí depois ele coloriu lá do jeito dele, enrolou, que disse que ia dar para a mãe dele. E achei, assim, muito válido essa aula, porque foi aquela coisa, assim, que eu não esperava. Eu tentei 2 vezes chegar até a ele sem, né, saber. E outra, não me falaram o que o menino, só me falaram que ele era o autista, não me deram o laudo, a professora que estava com ele antes também não me falaram nada. Então, eu acho, assim, que a parte também, o pessoal que fica, né, por conta, né, o pedagógico para poder estar
que sabe, né, que abraça primeiro esses meninos, que sabem da situação. Eles não avisam para a gente também como é, que situação que a gente vai pegar esses meninos. Eu acho isso muito falho, tanto no município quanto no estado. Eu, por exemplo, quando eu estava na coordenação, eu tinha essa preocupação, sim, de conhecer, de falar, de saber como era a família, de chamar a família primeiro. Então, eu fazia isso tudo de uma forma intuitiva. O que é Uhum. importante para mim agora é que eu não vou fazer mais isso no achismo, eu não vou fazer mais, deu na cabeça. Não. Agora eu tenho instrumentos, eu tenho referências, eu tenho aonde ir buscar e fazer as coisas, desde quando falar com o pai, até mesmo chegar a essa criança ou até chegar ao professor. E tudo isso graças a vocês, porque se não fosse assim, eu estaria perdida até hoje, né? Então eu agradeço muito por isso aí. Poxa, Juliette, obrigado. Gratidão. Muito legal ter você aqui hoje. Eu fico muito feliz de estar ouvindo essa sua experiência com esse menino. Que Uhum. bacana. Eu fiquei surpreso. Pois é. Quando você falou que pegou a revista para levar para ele, eu falei, Ih, que legal, ele vai amar a revista. Aí ele não olhou nem olhou para a revista. Não, eu achei, eu falei assim, gente, mas aí no outro dia, que aí foi o dia da pandemia, aí ele já me perguntou, ô tia, cadê aquela revista? Eu falei assim, uai, sendo que, uai, eu trouxe 2 dias, porque eu percebi que ele tinha um pouquinho de toque, né? Se eu falasse sim, ele estava do não, entendeu? Então aí eu falei assim, então esse aí. Mas aí na hora que eu já estava começando a entender, aí depois que começou a pandemia, nós ainda conversando, tive, né, algum contato com a mãe e depois a gente assim se perdeu mesmo porque é um bairro bem distante onde eu moro. Eu tinha, para você ter uma ideia, se eu tivesse que ir de ônibus, eu tinha que pegar 2 conduções para poder chegar lá. Então, assim, era meio difícil, né, o meu acesso lá. E aonde eles moram, da escola, não era próxima à escola. Então, era uma família que, para mim, se tornou impossível eu, né, dar o meu apoio. Mas aí, a menina que trabalhava no posto de saúde, minha amiga, então eu conversava muito com ela e falava assim, olha, não esquece do Matheus, não. Passa alguma coisa com ele e tal. Então, às vezes, quando ele ia no posto, então ela ligava para mim, para a gente poder estar conversando, e foi assim até se perder, né? E Uhum. agora estou aqui esperando pelo Matheus, pela Júlia, seja lá quem for, que eu estou assim, preparadíssima. Isso Incrível. aí. Poxa, Uhum. bacana, Juliette. Que legal conversar com você. Estou muito feliz. A gente ter esse reencontro aqui. E você está super convidada para voltar aqui, porque eu sei que você deve ter mais história para contar aí para gente, mais Tenho, casos não. e. Pode falar. Não, a próxima vez que eu vier aqui vai ser com a Abigail, que aí eu faço questão de mostrar para o pessoal que todo mundo tem capacidade, assim, que todos podem aprender. Para você ter ideia, a filha dela, quando nasceu, eles falaram que ela nasceu e quando foi ter a conversa com ela e o marido, falaram que a filha dela tinha síndrome de Down e após todos os testes, ela era toda severa. Então, a médica teve a capacidade de falar com ela que a filha não ia andar, não ia falar, um monte de Não. coisa. Então, disseram que aquilo ali para ela foi um balde de água fria, que ela sentiu assim muito arrasada com aquilo, que ela pensou assim, como é que eu vou, né, arrumar com uma filha que não vai andar, que não vai falar, o que eu vou fazer por ela? Então, diz ela que ela respirou fundo, depois que ela chorou bastante, que veio a aceitação, ela falou assim, não, eu não vou aceitar isso para minha filha. Então, ela fez todos os estímulos que foi possível e tal. Hoje em dia está meio complicado por causa da pandemia, né? E a Carol foi até o primeiro ano do ensino médio, mas muitas coisas que ela aprendeu foi que estimulação por fora, que a mãe fez, que, né, outras pessoas ajudaram e tudo mais. Então é assim, eu acho que a gente tem sempre mesmo que ouvir uma segunda opinião em qualquer, né, situação que a gente esteja vivendo. E se de repente se trata, né, de uma criança, eu acho que ela tem direito sim de ir para a escola, de, né, a gente poder trabalhar com ela, de estar conversando. O meu primo Léo, que é autista, a gente acha assim, ele está tendo fono para ver, ele é autista não verbal, mas estão estimulando a fala nele.
Então, assim, às vezes eu fico assim, sem jeito de chegar perto da mãe dele e falar assim, vamos tentar Libras com ele, que de repente, né, seria bacana. E ele é muito inteligente. Pra você ter uma ideia, ele aprendeu a ler sozinho, sabe inglês. Um dia eu achando assim, que eu disse, esse menino não sabe inglês nada, não. Aí um dia eu peguei um livrinho lá que estava lá, e estava uma maçã desenhada, eu tô assim, nossa, isso aqui é maçã. Aí eu virei para o irmão dele, só Ricardo, como é que é maçã em inglês? Ele falou assim, eu não sei nem em português, respondendo, né? Aí eu virei e falou assim, tentando falar. Aí eu falei assim, gente, mas não é que o danadinho, sabe? As coisas assim. Então, assim, a gente fica. Então, aquela live que você deu sobre os lá da Cívia, né? Aham, sim. Com aquele material, então eu falei assim, não, eu vou adquirir o material daquele, porque assim, eu já estou fazendo o meu enxoval, eu falo que eu vou ter o meu enxoval, né? Então eu vou ter o meu enxoval e aí vou presentear a Léo também. Então, assim, eu só estou esperando assim, passar essa coisa da pandemia para a gente voltar, porque atualmente a mãe dele está com ele num sítio que é longe da cidade. Então, por questões assim, eu tenho comorbidade, né? E aqui na minha cidade, infelizmente, só essa noite foram 12 e a gente está assim, todo mundo assustado porque tá coisa, a gente está na onda roxa aqui também, sabe? Mas está muito difícil. Mas a gente não pode perder as esperanças, né? Então, assim, se a gente pudesse ser, né, aquele raiozinho de luz que a pessoa está precisando para poder, né, ver alguma coisa de fora, né? A gente poder trazer alegria, trazer uma atividade diferente, eu estou pronta aqui para isso, de verdade. Graças a vocês, mais uma vez. Obrigada, obrigada, obrigada. Não vou cansar de agradecer e de perseguir vocês. Você viu, né, que nas lives da 9 horas eu estava lá, ó, eu atendendo aluno e de olho lá na tela. É mérito seu, todo mérito seu. E quando você falou de Libras para esse aluno, eu achei muito interessante. Eu acho que é um bom caminho também. Porque, como você disse, ele é muito inteligente, então talvez as pranchas possam deixar ele um pouco entediado. Sim, Libras é interessante, né? São muitos sinais, sim. chama atenção mesmo. Então, né? Mas tudo tem que experimentar, não tem jeito. Tem que Tem. experimentar Aí, ver não, eu como. só estou esperando ele vir para cá, para a cidade. Se ela não quiser, não tem problema. Eu roubo ele um tiquinho aqui e aí a gente começa escondido. Porque eu sou bem assim. Eu costumo, quando o pessoal fica assim, ai, fulano deixa a gente fazer isso, ai, não deixa fazer aquilo. Aí eu falei assim, eu já vivi muito isso. Eu ouço as pessoas falar que eu sou uma moça muito bem educada, minha mãe me deu educação, então eu viro e falo assim, sim senhor, sim senhora, vocês estão cobertos de razão, ouvi de mercador, e aí vou lá no meu cantinho e faço, depois eu mostro o resultado. Eu aprendi ao longo desses 30 anos que a gente mostra resultado. Não adianta você ficar lá ó, falando que não funciona. É resultado. É É, verdade. isso aí. Isso aí. Exatamente. Contra fatos não há argumentos. Com certeza. Nossa. Poxa, Eliette, bacana, que incrível você estar aqui. Vamos marcar outros Uhum. encontros. A nossa hora vai embora, vai passar muito rápido. Mas eu quero Sim. que você convide aí a, esqueci o nome dela, Abigail. sua amiga, a Abigail. Convida ela para participar. Eu acho Também. que dá para colocar mais gente aqui na live, mas dá para, se vocês estiverem juntas também, você pode aparecer Sim, juntas não, também. eu vou ver se eu vou estar junto com ela, que aí ela dá. Eu falei com ela assim: olha, você tem que falar. Diz ela que hoje foi um promotor, ela estava em casa, que daí a pouco bateu no portão dela, ela saiu, aqui é carrão preto, homem todo internado. Aí virou para ela e falou assim: eu sou oficial de justiça. Ela, ai meu Deus do céu, é alguma coisa, porque ela está com a curatela da filha dela, uma confusão, que ela perdeu o ex-marido recentemente, era ex, mas aí, né, aquele monte de coisa lá, trâmite que tem que estar olhando por causa da filha, né, por ela ser especial. Aí ela tá assim, pronto, é alguma coisa. Aí foi o promotor que foi até a casa dela perguntando assim, não, é porque eu te vi no fórum e vi o quanto que sua filha é atrevida no bom sentido, que bom que ela é assim, que ele falou que ele também tem uma Down
E a Dal dele, assim, é uma menina que é muito tímida, que não é muito de conversa, que está com muita dificuldade na escola e perguntou o que, é que ela podia fazer por ele. Aí eu virei para ela assim, Nossa. nós vamos fazer. Aí diz ela assim, não, diz ela que ela pensou em mim, eu falei assim, não, a ideia está mais indicada do que eu. Isso que bom! Aí então ela falou que não é a primeira vez que um pai de filho de Down chega até ela e pergunta por como que ela criou a Carolina como criou. Então, assim, eu tenho que, como diz, mostrar para você ver, eu vou colocar, eu acho assim, ela vai sentir super feliz de estar conversando com você, que eu já falei com ela assim, nossa, Carol, eu tenho um professor que eu falo tanto de você com ele, que eu quero que você converse com ele. Eu falei assim, então você me fala que eu vou arrumar o cabelo, vou estar linda. Aí eu falei assim, não, você vai estar Daulinda, que eu fico chamando ela de Daulinda. Você vai ser a minha Daulinda. Todo estudo que eu fizer, vou colocar você. Você aparece para mim, você deixa eu tirar foto, ela, é agora? Então, assim, mas a gente vai, a oportunidade não vai faltar. Tá bom. Nossa, que incrível, né? Realmente, quando você falou desse ponto aí, eu achei incrível, porque realmente existem muitas famílias procurando profissionais, né? Que não encontra na escola, não encontra solução Sim. na escola, né? Uhum. E o promotor de justiça, que interessante. Acho que o Muito seu legal. promotor chegou na minha porta, eu tô achando que é eu que estou devendo alguma coisa. Não, ele foi lá só para poder saber onde que ela estudou, o que que ela fez, porque ele quer que a filha, né, seja. Eu falei assim, que bom, que é um exemplo. Ela tá assim, nossa, mas não sabe a luta que foi para estar. E é uma menina assim, geniosa. Quer, não quer, não quer, não tem ninguém. Aí ela fica assim, eu vou morar em Goiânia. Diz ela que vai morar em Goiânia sozinha. Aí eu fico assim com ela. Ela não chama a mãe dela de mãe, não. Ela chama a mãe de Abigail. Ela fica assim, Eliette, você vai me visitar. Gustavo é meu filho. Gustavo vai me visitar. Abigail, não. Aí eu tô assim, mas Goiânia é longe. Você vai mandar o quê? Você vai mandar uma passagem para mim de avião, de ônibus, do que você quiser. Mas eu acho tão bonitinho, porque assim, a gente vê que ela tem, que ela conversa com a gente, ela presta atenção, entendeu? Ela é uma menina que está antenada, sabe? E tem resposta para tudo. E eu acho isso muito bacana. O que é um estímulo? E a mãe mesmo fala, se ela não tivesse estimulado, talvez hoje a Carol estaria com aquele diagnóstico que a médica deu. Não vai andar, não vai falar, vai ficar aí ó, deitada na cama. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer sim. Quando eu vi a história lá, quando eu vi a primeira vez a história do Brian, aquele do olhinho, né? O Uhum. que escreveu o livro com os olhos, eu coloquei, me veio muito isso, né? Eu também tive uma irmã assim. Essa minha irmã nasceu, ela era mais nova do que eu, e eu tenho assim vaga lembrança dela. O problema que ela teve foi de parto. Na hora que nasceu, custou, né, nascer, foi um trabalho muito doloroso para minha mãe. E minha mãe falou que quando o médico levou ela no quarto para ela, falou que não ia andar, não ia falar, que não ia nada. Infelizmente, essa irmã ela viveu 1 ano e 8 meses. E eu tinha 2 anos e meio. Por incrível que pareça, eu lembro de tudo que minha mãe, todo o sofrimento de minha mãe. E olha para você ver, eu era uma criança, gente. Como é né, que a gente guarda as coisas assim? Então eu lembro de muitas vezes a minha mãe falando: o que é que eu vou fazer com uma filha que não vai andar, que não vai falar? E eu moro nesse lugar, porque a gente morava num lugar assim muito, né? Assim, o começo da nossa vida não foi muito fácil, não, sabe? E aí eu vejo que isso é realidade de muita gente. Depois que eu entrei para a educação, que eu olho isso, e sabe por que eu fiz educação? Eu fui diagnosticada com TDAH. Tenho, né? Aos outros ficam assim, certo, assim, sou uma pessoa ansiosa, sou tudo. Tenho dificuldade? Tenho. Para você ter uma ideia, eu até coloquei lá na aula que a minha mãe fez modelagem comigo. Para eu Eu vi. aprender a ler, a minha mãe recortava as palavrinhas da revista,
colava no caderno e falava assim, agora você vai escrever. E olha que minha mãe não tinha tanto estudo, ela tinha terceiro ano de grupo daquela época, né? Ela mal aprendeu a ler e escrever, né? Porque, como dizer, 70 anos atrás, porque se ela tivesse viva hoje, ela estaria com quase 80. Então, assim, eles não tinham, escola era raro, né? Mas ela ia na escola. Os irmãos dela falavam que ela teve o privilégio de ir para a escola, porque ela era caçula. Então, assim, quando eu tive assim, uma enorme dificuldade de aprender a ler. Nossa, todo mundo lia, mas a Eliette não lia de jeito nenhum. E minha mãe ficava angustiada com aquilo, que ela ficava assim, meu Deus do céu, será que minha filha não vai aprender a ler? Pra você ter uma ideia, eu repeti o pré. Todo mundo repete primeiro, segundo, terceiro. Não, eu repeti o pré. Porque minha mãe foi lá e falou assim, não, essa menina não tem condições de ir, não. Eu ajudo, porque o primeiro ano ela não ajudou muita coisa, não. Aí quando foi no segundo ano que eu estava fazendo pré, e eu sou do mês de agosto, né? Então eu já tinha um ano de defasagem, né? Tinha mais isso. E aí, nesse meio tempo, minha mãe me levou, procurou um neuro, viu que eu tinha, né, um probleminha. Eu falo que eu tomei os avós do... Hoje em dia o pessoal toma... Qual remédio que é esse que eu tô tomando aí? Rivotril e... Qual que é o outro que eles dão muito aí pros meninos, que eu esqueci? Gente, como é que esquece o nome de remédio assim? Que bom, né, que eu esqueci. Mas, assim, comecei tomando os remedinhos, a minha mãe fazendo a modelagem, ela escrevia. Gente, até outro dia mesmo eu tinha esse caderno, depois começou a chover aí molhou tudo, eu tive que jogar fora. Mas era muito engraçado, porque a letra dela, coitada, era um perfeito garrancho. Mas ela tinha todo o cuidado de... Comprou um caderno de caligrafia e nós duas fazíamos junto. Você sabe que com isso a minha mãe terminou de se alfabetizar, sabe? Eu acho que se ela quisesse estudar, ela seria uma ótima professora, ela daria uma ótima professora, porque ela tinha paciência, sim. Embora que, assim, para a gente ela era mãe raiz, né? Vivia com a varinha na mão, mas para os outros ela ensinava, assim, uma maravilha. Então, assim, lembrei, Ritalina. O Idantal que eu tomava, Idantal, Notropil, esses remédios eles são considerados os avós da Ritalina. Então eu tomei muito, porque realmente eu precisava disso. Mas aí depois passou, eu tenho um déficit de atenção, eu sou uma pessoa muito essencial. Então, às vezes, né, para as coisas entrar na minha cabeça, eu tenho que sentar lá, escrever, quem sabe às vezes até desenhar. Falar eu até ver. A minha segunda, eu falo que meu segundo cérebro são os meus olhos. Aquilo que eu vejo, que me interessa, fotografo, não esqueço nunca mais. Tanto que eu posso conhecer a pessoa daqui a 1000 anos, ela pode estar do jeito que for, que eu vou virar para ela e vou falar assim, te conheço, não vou lembrar nome, mas isso aí, sabe? Então são coisas assim. Então eu fui para a educação porque eu fui muito maltratada, assim, eu não falo assim maltratada de sofrer abusos, violência, nada disso não, mas eu acho assim que deveriam ter um pouquinho mais de carinho comigo, porque quando eu falava que eu não sabia, era porque eu não sabia mesmo. Eu lembro de numa aula de trigonometria, no 7º ano, eu virei para a professora, aí ela falou uma vez, falou duas, falou três. E eu perguntei, como é que é? E ela de novo. Aí ela falou 6 vezes. Quando chegou na 7ª vez, ela achou que eu estava fazendo graça, mas não era. Aí eu virei, professora, mas eu não estou entendendo. Para que eu vou estudar trigonometria? É para poder plantar trigo? Falei. Ah, mas está me desrespeitando, vai para a sala do diretor. Aí cheguei lá, a diretora também, vai. Ela disse, eu estou sabendo que você, né, respondeu a professora lá e tal. Eu falei assim, vou falar para a senhora também, para quê? Me fala para quê que eu tenho que estudar trigonometria? Para poder plantar trigo? Ah, você repetiu. Não, eu sei que minha mãe foi lá. Enfim, resultado, na época, a gente passou. Foi o último ano que a gente estudou que passar de ano era com 50%. Eu tomei bomba em matemática com 49,75. Tomei bomba por causa de 25 décimos.
O trigo de plantar me valeu 25 décimos que eu não passei. E minha mãe, eu lembro da minha mãe na escola brigando assim, a mãe não entendia. Como é que a menina faz 49,75? Ela não entendia aqueles 75 décimos. Como é que eu tomava bomba por causa de 25 décimos? Mas depois disso, isso foi no 7º ano. Depois dessa bomba também, nunca mais tomei bomba. Aí que eu falei assim, não, eu já estou virando assim, estou criando uma fama aqui, que não é legal, eu não quero ser assim. Eu era da turma do fundão mesmo, sabe? Ficava lá e estava sempre antenada. O professor perguntava, eu respondia na lata, porque às vezes eles achavam que eu estava lá no fundão, que geralmente quem está no fundão é quem quer matar a aula e tal. Mas eu não, eu estava no fundão porque eu gostava do pessoal, eu gostava da zoeira, entendeu? Mas, assim, a aprendizagem para mim, eu não gostava de ficar lá na frente, porque quem estava lá na frente sabia mais do que eu. E lá atrás eu sabia mais do que quem estava lá atrás. Então eu era esperta nisso aí. Quem estava lá atrás sabia nada. Eles pediam cola para mim, mas se eu estivesse lá na frente, coitada de mim, eu não sabia era nada. Entendeu? Então, a partir do momento que eu vi que lá na escola o tratamento era assim, eu comecei, não, eu vou ser da turma do fundão e vou trazer essa turma do fundão para o meu lado. Que aí a gente não sabe, então um sabe, um é bom de uma coisa, outro é bom de outra coisa, então a gente se ajuda. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser professora. E aí, cá estou eu, quase aposentando, mas não, só vou me aposentar assim, porque tem que aposentar mesmo, só para poder ficar assim, segura, para falar assim, eu não ter mais aquela preocupação de ter que levantar e tudo mais, e fazer isso. Falar igual a Cris falou na live dela de ontem, antes de ontem, não sei, fazer o trabalho social. Concordei bastante com o que ela falou, que a gente precisa disso mesmo. Quantas e quantas pessoas estão aí? Eu mesmo tenho uma vizinha aqui que tem 4 anos que ela está pelejando para poder aprender a ler, fica assim, eu não sei ler, eu queria tanto ler a Bíblia. Aí eu já arrumei os livros para ela, ela falou assim, você é tão boa, professora, por que você não me ensina? Eu falei, porque eu não tenho tempo. Mas eu te juro, o dia que eu tiver tempo, se a gente estiver aqui, você pode ter certeza que você vai ser a minha primeira aluna. Porque faz dó a gente ver uma pessoa assim, né, não saber ler, não escrever. Menina que tá dando uns trovão. A tempestade que passou aqui foi por aí, porque ainda há pouco, aqui uma horinha atrás, estava. Não, às 3 horas da tarde, estava querendo. Mas fica só no querer mesmo. Né? Então, Poxa, essa é a Eliette, minha vida aí. Dá um livro, né? nossa, que bacana. Então, ser professora e a trigonometria ajudou um pouquinho. Ajudou. Nossa, para te falar a verdade, foi a gota d'água. Você sabe por quê que eu falei assim? Eu nunca vou ser uma professora igual a ela. Nunca. Não quero ser, não. E realmente, assim, já fui bem carrasca mesmo. Pra você ter uma ideia, eu era professora de filosofia e sociologia. Eu falo eu era porque eu já larguei isso aí. Então, só que professor de filosofia e sociologia são aqueles professores assim mais zen, mais, embora os meninos não entendam muito de muita coisa, nada, mas era justamente isso. Peguei o conteúdo que eu achava que ia ser bacana. Fora a formação com as meninas de magistério, né? Uhum. Se bem que hoje o magistério é voltado para a educação infantil, de 0 a creche, né? De zero a 4. E as meninas também reclamam muito comigo essa questão de que às vezes tem aqueles meninos que são especiais, mas que, né, ficam lá junto com os outros, nem sempre são estimulados como deveriam. E eu fico assim com elas, vocês, minhas alunas, têm obrigação de chegar nessa criança, de acolher. Não pode? Deixa, pega no cantinho, na hora que ninguém está vendo, vai lá e faz aquilo que vocês acharem que pode. Porque tem muito disso mesmo. Tem hora que eu falo que não pode isso, não pode aquilo. Eu acho assim, a gente que está dentro de uma sala de aula, a gente sabe o que é bom para os nossos alunos. Pai e mãe também sabem o que é bom. Então, vamos juntar todo mundo lá, ter uma boa conversa e ver o que a gente pode fazer para poder ajudar essa criança. Porque, coitada, a gente tem que dar o mínimo de qualidade de vida, dar autonomia, né? Eu acredito muito nisso. Então, a gente está aqui para poder estar servindo. E enquanto eu puder, enquanto eu tiver força para isso, com certeza eu vou estar fazendo isso. E, lógico, eu vou estar com vocês. Vocês podem ter certeza. Vai cansar de me ver lá, ó, nas lives,
na Santa Live de terça-feira. Hoje a minha colega veio aqui, justo na hora que começou a live. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu não posso agora, porque eu estou em aula. Ela, você já pegou o contrato? Eu peguei. Nossa, que felicidade e tal. Assim, pois é, você passa aqui depois. Aí depois ela veio. Ela falou assim, não, mas eu te achei muito estranho. Que eu falei assim, não, porque eu estava numa live e eu assim, valia a pena ouvir de novo, ver de novo, e eu estou lá trazendo mais pessoas para o meu exército, eu acho bom você também entrar. E aí falei com ela tá assim, tá, eu esqueci que hoje é terça-feira, você já falou que terça-feira sua é do Leandro. Eu falei assim, é do Leandro, com todo respeito, tá? Então, terça-feira, de 15 às 16 horas, eu não estou para ninguém. De verdade. Aí, às 18 horas, eu tento, porque o que acontece mais ou menos esse horário? Eu tenho 4 cachorras, né? Tinha 5, né? Uma faleceu, foi muito triste, enfim, né? Acontece. Então, entre 5 e 6 horas, então é hora de eu estar com elas, né? Tanto que lá naquele... Logo lá na nossa primeira aula, você coloca lá, né? Vamos nos apresentar, falar em que eu posso ajudar, e depois tem mais na frente, fala lá de que eu gosto. Quais são as 3 coisas que a gente mais gosta. Então, eu falei lá que eu gostava de brincar com elas. Adoro, amo os meus cachorros. Eu acho assim que são as melhores companhias. Então, eu fico aqui. Então, esse horário, para mim, aperta um pouco. E também é o horário que eu gosto de sentar, porque eu faço tudo enquanto é curso que você imaginar. Aí eu tô aqui brigando, que eu tô assim, meu Deus do céu, eu tenho 5 cursos que vai vencer agora dia 4 e eu não fiz nenhuma prova ainda. Gente, eu sou doida, para que eu fico fazendo isso? Mas eu entendo por que eu faço isso, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou muito agitada. Eu gosto de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você quer me deixar assim, chateada e mandar você, ó, fica sentadinha ali 2 minutos. Serve para mim, não. Não serve, sabe? Então, aí eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. Ainda mais agora que eu não estou trabalhando, então eu estou fazendo tudo. Já revi as aulas do curso, não sei quantas vezes. Aí agora eu já estou pegando cada um assim um pouquinho. Outro dia eu estava lá na Nath. Aí escrevi para ela, falei que assim, eu nunca tive vontade de aprender Libras, porque todo mundo que aparece fica fazendo caras e bocas. A gente pergunta, parece que né, não quer ensinar, não sei o quê. Então, gostei do jeitinho dela, estou acompanhando, né? Acompanhando as aulas dela, vendo as coisas dela, estou achando interessante. Aí, por que eu queria estar com esse interesse maior, aprender? Assim, teoricamente, eu sei um monte de coisa, doído é colocar na prática. Aí eu queria que o Léo aprendesse, justamente por isso que eu estou assim, pô, eu ia ter alguém para poder conversar comigo, para a gente poder trocar umas figurinhas assim e tal. Mas aí eu vou ver mais para frente, porque a gente tem que aprender, eu acho assim, saber não ocupa lugar, né? Então, a gente vai aprendendo as coisas aí, aos poucos, e aí vai. Pô, bacana, que legal, gente. Mas realmente, livros também tô devagar também, eu confesso pra você. Se a gente não botar em prática todo dia com alguém, se não tiver alguém para conversar, fica difícil. Acaba esquecendo. Fica. Porque Libras é treino. Se a gente não treinar, não tem como você ficar né, guardando aquilo tudo. Aí dá para sair aqui uma vaga de uma sala de recursos, só que são em 2 escolas. É uma escola num bairro mais afastado e a outra no centro. Aí eu tô assim, gente, eu acho que vai sobrar isso aqui para mim. Mas se sobrar, eu vou gostar, porque na sala de recursos sempre fica um instrutor de Libras. Aí eu estou assim, tendo um instrutor de Libras, então eu acho que eu vou poder estar colocando né, isso aí em prática e aprendendo mais um pouquinho, né? Porque é tão triste quando aparece alguém, você quer conversar com a pessoa, você não sabe aonde você põe a mão, você não sabe se você está falando muito alto, se você está falando muito baixo, se vai fazer alguma diferença, né? Então, é igual eu falo com meus alunos, não adianta gritar, que a pessoa é surda e não vai te ouvir. Se você falar baixo, não sei. De repente, né, leitura labial, você tem que falar, né, com mais, usar os métodos boquinhas. E aí vai. Mas é gostoso, é interessante. Eu falo que nessa área da gente, a gente não fica rico, não. Eu sempre falo isso para meus alunos, ó, se vocês querem desistir, ainda tem tempo. Eu não estou jogando vocês para baixo, não. Aqui vocês não vão ganhar muito dinheiro, não, mas vocês vão ganhar 1 milhão de amigos, que às vezes daqui vai passar 20, 30 anos,
eu posso falar isso? Porque o meu aluno que eu peguei lá quando que estava com 7 anos, hoje em dia tem 37, já estão rapazes aí casados, então já estão vindo assim, os netos para mim, né, já não é mais nem filho, não, tá vindo é neto para mim agora, né? Eu fico falando assim, olha, gente, que interessante. Você, às vezes, costuma instruir uma geração dentro da casa. Termina uma geração, você pega a outra, pega a outra. Você foi pai, você foi professora da mãe, depois do filho, daí a pouco o neto que vem, tá ali para você olhar. Então, eu acho isso bacana, assim, que bom que a gente, quando eu puder, eu vou estar nessa, assim, né? Não de forma mercenária, não. Eu vou estar, quero sim trabalhar com voluntariado, sendo voluntária, né, em alguma coisa assim, principalmente dando ajuda a esses pais, né, para eles correrem atrás dos direitos deles. Eles sabem, né, que têm os direitos, mas eu acho que eles ficam pedindo tanto. Eu não sei se você lembra da primeira vez que eu falei com você, eu cheguei a comentar do Alex, que era um aluno cadeirante, que foi o primeiro cadeirante que eu tive assim, contato mais próximo, que a professora dele, assim, muito boa, para poder estar com ele lá, para socializar, mas para as outras coisas não. Acho que é por isso que dava certo. Então eu vi assim que a mãe ficava numa situação de toda hora pedindo uma coisa, e ali pedia outra, e, sabe, numa peleja danada. Eu ficava olhando assim, gente, poderia ser de uma maneira diferente. Eu acho que poderia ser instruído de uma maneira diferente. E aí as pessoas ficam vendo com outros olhos, ficam assim, ah lá, não faz nada, fica andando com o filho lá, para baixo para cima, empurrando a cadeira de rodas. Assim, gente, mas vocês não sabem o que essa pessoa está passando, cadê a empatia? Tenta se colocar um segundo no lugar dela para ver, com o filho do jeito, né, que, que veio, né, e o filho mexer só a mãozinha e os olhos, o resto tudo paralisado. Gente, é complicado e ter que levar para fisioterapia, pegar 2 ônibus. Aí quando conseguiu um transporte, aí ela já não pôde morar mais onde estava, porque morava de favor. Então, assim, eu fico olhando por que essas pessoas são assim, né? Então, assim, por que essa criança não teve o privilégio de nascer numa casa, assim, de uma família, né, que pudesse dar mais condições? Então, se ele não tem essas condições, somos nós que temos que, né, abraçar essa causa. E se a gente não abraçar a causa, não sei aonde vai parar isso, né? Então, acho que nesse momento a gente tem que praticar, né, uma boa ação aí, ser cristão, né, olhar por eles. Então é isso aí que eu penso. E mais uma vez, vou falar para você, igual eu coloquei lá na cartinha lá que eu escrevi para vocês, né, que eu aprendi muito, vou carregar vocês assim para a vida, né? Tudo que eu aprendi aqui já estou assim, já estou colocando em prática, mesmo sem estar com um aluno, mas é porque eu estou fazendo um outro curso e esse curso pede assim, sempre tem o mão na massa para a gente colocar na prática. Então eu sempre pego uma atividade, eu faço adaptação, depois eu vou colocá-la na sala lá, porque eu vou entrar lá na comunidade lá e vou compartilhar com os colegas o que eu ando fazendo. Então, assim, eu acho que enquanto, né, esse serviço da gente não chega, esse tempo para a gente ir, né, poder ir para a escola, ou pelo menos ir na casa de alguém, eu vou fazendo isso aqui por conta própria mesmo, né? Então, apareceu um menino assim, o que se pode fazer? Então, eu já vou lá, já estudo, faço uma atividade. Outra hora eu pego uma atividade qualquer e fico pensando assim, nossa, aquele menino que eu tive lá na escola, se eu fosse dar isso aqui para ele, eu ia fazer como? E aí eu vou criando, sabe? Para quê? Para não ficar pensando assim muita besteira, porque senão você já viu, né? E aí a minha produção aqui, que não me ajuda muito, porque eu também não sou muito boa nesse negócio de tecnologia, então eu brigo muito com meu menino, eu fico assim, nossa, tem que fazer tal coisa, aí ele fica assim, tem que fazer assim. Aí eu fico aqui batendo cabeça para poder ver o que eu vou fazer, eu assim, não, mas uma hora eu vou acertar, e aí não vou mais depender dessa produção. Não é igual a sua, não, que é boa, tá? Fala para a Sara e para a Letícia que as duas foram incríveis, tá? Todo mundo incrível. Ai, ai.
É a nossa produção. É, sua produção. Liette, a nossa hora foi embora, passou, a gente nem viu. É, Uhum. mas é incrível conversar com você. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo carinho, pela atenção, por compartilhar essa sua jornada e essas vivências todas com a gente. É super enriquecedor isso, é muito bacana. E você está mais do que convidada para voltar, você sabe disso. Então, se Deus quiser, uma próxima 6 horas da tarde, aí, de segunda a sexta, um dia que você puder aparecer aqui para Sim, contar. sim, não, pode ter certeza. Próxima vez eu vou aparecer assim, o trio, tá? Eu vou chamar minha amiga e aí eu tenho certeza que ela vai dar muita contribuição aqui para vocês. E quero deixar, falar mais uma vez para o pessoal aí que ainda está em dúvida, né? Faça o curso que vocês vão gostar, vocês vão entender isso que eu estou falando, porque é igual uma cachaça. Se você não quiser, experimenta não, porque vicia. E eu tenho certeza que Leandro quer ver a gente viciado, noiado nisso aqui, para poder a gente fazer a diferença lá na frente, tá? Agradeço muito a você, que Deus dê saúde a você, a Ana, que a Ana também faz um trabalho maravilhoso, a Nath, toda a família Itardi. Agradeço muito de estar participando, de fazer parte dessa família com vocês, tá bom? Um abraço inclusivo a todos vocês. Um abraço Tchau. também. Tchau, tchau.